Então eu vou mostrar aqui 15 hacks, tá? Que eu queria ter descoberto desde que eu comecei a mexer, construir workflows com N8N, desde o ano passado a um ano e meio, quase 2 anos mais ou menos. Hacks que vão te auxiliar aqui, tá? Na construção dos workflows, debug, tá? Desenvolvimento. São hacks aqui que talvez vocês saibam alguns, mas eu trouxe 15 aqui. O primeiro hack, pessoal, é esse stick node, tá? É você colocar um nó dentro dele para você, por exemplo, fazer a documentação. Coloca um IA agent e você documenta nesse stick note que eles chamam aqui no N2N em linguagem Markdown, né? Formato Markdown. Por exemplo, IA que realiza o atendimento. Isso serve para a documentação do seu fluxo, para você entender, né, o que cada etapa, né? Você pode colocar um stick note para um processo como um todo, por exemplo, para tratamento de dados, tratamento de uma mensagem no WhatsApp, imagem, né? Você coloca um stick note para todo o tratamento, ou você coloca ali uma documentação do Node ali sozinho. Vamos partir para o outro, tá? Manipulação de datas, tá? Em expressão. Aqui, ó, a gente pode usar aqui esse formato, ó, now to local string, datetime full, ó. A gente extrai aqui a data de hoje, tá? Com a hora e o time zone em inglês. Mas a gente pode manipular datas, pessoal, de uma forma muito interessante, ó. A gente consegue colocar aqui, ó, today, que é o dia de hoje, ele vai trazer o dia de hoje, meia-noite. Depende da forma que você quer usar. E aqui, ó, a gente tem a diferença, tá? Diff2, que é uma expressão para calcular a diferença. This is return the difference between two date times. Para a gente calcular essa diferença, a gente pode usar isso no follow-up. Tem o extract apart, né? A gente pode extrair aqui o mês, por exemplo, o dia. A gente pode extrair a hora, porque aqui ele tá pegando o time zone e adicionando, a gente vai mostrar como corrigir isso. Mas a gente pode brincar aqui com as datas, pessoal. Tem formatos, a gente pode formatar as datas. Aí a gente também tem um now que traz a hora agora, né? O horário. E a gente consegue colocar aqui plus, minus, format, set locale, set zone, start soft, local. Esse set locale aqui, ó, pessoal, a gente consegue colocar aqui, por exemplo, vou colocar entre aqui, ó, PTBR, tá? A gente consegue fazer isso, a gente consegue dar um format, colocar aqui dia, barra mês, barra ano. A gente consegue colocar uma vírgula, hora, tá? A gente consegue fazer isso aqui, tá? É muito simples de fazer isso. Lembrando aqui, pessoal, que o minuto é em minúsculos, tá? Como a gente setou, pessoal, aqui a hora, a gente pode colocar aqui, ó, segunda-feira, né? CCCC, 4C, segunda-feira. A gente pode brincar com as datas, tá, pessoal? Um outro hackzinho aqui de expressão que a gente trabalha, ó. Se você clicar aqui o botão de mais, ele já transforma para expressão, tá? Aqui no N8N. Então tem muitas coisas que a gente pode fazer aqui, pessoal. A gente pode transformar se a gente quiser, né? Vou pegar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo aqui para vocês, né? Às vezes, o pessoal que usa Evolution, vou mostrar aqui um exemplo. Geralmente na Evolution vem assim, ó. S whatsapp.net. Vem assim, né, pessoal, geralmente. O que a gente pode fazer? Se a gente rodar isso aqui, rodei isso aqui, pessoal. Agora o que a gente pode fazer? É a gente referenciar aqui, ó, como number.
e a gente consegue fazer umas expressões como replace all. A gente substituindo aí o... Pessoal, passar para o terceiro hack, que é o pin data, tá? Esse hack vai ser assim. Dá um save aqui, ó. Eu vou executar aqui o node da OpenAI pela primeira vez. E eu quero ali, às vezes, reexecutar uma parte do fluxo anterior que vem aqui por anterior a esse nó, ou posterior. Mas como é uma chamada a uma LLM, uma API, a gente gasta toda vez que a gente chama. Então a gente aperta aqui o botão P, que ele vai pinar aqui o... literalmente dar um pin. Quando você executar, ele não vai chamar de novo, ele vai executar aqui, trazendo os dados. E um outro hackzinho aqui, a gente pode editar aqui dentro, tá? A gente pode ir mudando as respostas, por exemplo. A gente pode usar isso num webhook ali com JSON da Evolution e essas coisas. Então isso aqui é muito eficiente para a gente manter os dados ali fixos no workflow, a gente evitar ali ficar fazendo chamadas API ali para banco de dados, principalmente também para LLMs, tá? Um outro hackzinho aqui, pessoal, é o Workflow Settings, que talvez nenhum pessoal não tenha visto. Tem aqui Execution Order, isso aqui é a V0 Legacy, a gente deixa sempre aqui na V1. Erro Workflow, eu vou mostrar isso aqui mais tarde para vocês. Tem aqui o Time Zone, tá? Verifiquem isso, se os seus Time Zones estão corretos. Save Failed Production Executions, salvar execuções de produção que deram erro. Padrão salvar. Salvar execuções de produção que foram bem sucedidas, o padrão é salvar. Salvar execuções manuais, salvar o progresso da execução. Tem aqui o Timeout Workflow, né? Quanto tempo depois de o workflow ser executado a gente pode dar um timeout nesse workflow, tá? Então isso aqui é bem útil, tá? Caso você utilize automações de produção. Porque se você não tiver tendo nenhum problema com o workflow, você pode desativar isso aqui, tá? Salvar execuções em produção, você deixa monitorando ali por algum tempo e depois você desativa para evitar ali sobrecarregar banco de dados. HTTP Request, pessoal, um hack aqui de segurança e que vai facilitar a sua vida. Às vezes você tem vários nós HTTP Request ali da Evolution, alguma outra API. O que a gente pode fazer? Tem aqui Authentication, tá, pessoal? A gente tem as pré-definidas, que a gente vai colocar aqui, pessoal, por exemplo, uma credencial do Google Calendar. Eu vou selecionar aqui a minha credencial. O que acontece aqui? Se às vezes eu quiser fazer uma chamada HTTP request para o Google Calendar sem usar o node dele, eu não preciso colocar aqui no send headers todo aquela. Eu já tenho aqui a credencial definida. Isso também serve ainda também para OpenAI, para qualquer coisa. Essas pré-definidas são credenciais ali de nodes que já existem. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer que são os generic, né, credencial genérica. A gente pode criar um out basic, né, um out básico, um beer, um custom, um header, um OAuth 1, OAuth 2, carry, tá? Eu vou mostrar aqui, por exemplo, o header que a gente pode utilizar aqui para Evolution e para várias APIs, porque geralmente às vezes eles vão passar ali uma API que você tem que utilizar ali nas requisições que você tem que fazer para a API delas. Então, às vezes, geralmente por exemplo, na Evolution API Key e API Key da sua instância. E você coloca aqui instância Evolution tal. Ou aqui você coloca aqui o XAPI Key de alguma que eu já conheci ali, de geração de imagem. E você coloca aqui, por exemplo. E tem um send múltiplo que a gente pode mandar vários headers de uma vez, que é com o custom auth. O que a gente consegue fazer aqui, pessoal, é um JSON que ele vai ser praticamente como os headers. Isso aumenta muito a nossa segurança, tá? Muita gente compartilha o workflow com credencial e isso é preocupante, tá? A gente coloca aqui, por exemplo, authorization, API Key, né? Sua API Key. E a gente, às vezes, que tem APIs que pedem o content type também, né? A gente pode fazer isso aqui, pessoal, para facilitar a nossa vida, gerar mais segurança aqui também, para
vocês, né, para suas próprias automações e também para seus clientes. Então esse aqui é um hackzinho muito interessante, tá? De você utilizar aqui no N8N. Isso pode facilitar muito sua vida, né? De evitar deixar credenciais expostas aqui nos headers do seu HTTP e você conseguir reutilizar para você não ter que ficar copiando e colando suas credenciais todas as vezes no Node HTTP. Próximo aqui é o atalhos, tá, pessoal? A gente falou de algumas coisas, mas a gente tem alguns atalhos aqui no N8N. Shift S, a gente cria uma nota, delete, né? Obviamente, deletar. O D, a gente desativa o Node, ele fica desativado. O P, ele vai fazer o pin data, tá? Que nem eu mostrei aqui anteriormente. O Tab, a gente abre o painel dos nodes. O Ctrl R e o mouse scroll para cima e para baixo, a gente dá zoom in, zoom out, tá? Para cima e para baixo, tá? Para cima zoom in e para baixo zoom out. Shift mouse scroll para cima, a gente move para esquerda. Shift mouse scroll para baixo, a gente move para direita aqui, ó. Tem alguns outros atalhos aqui, pessoal. A gente pode ver aqui, ó. Se a gente abrir aqui e clicar com o botão direito no workflow, tem o tight workflow. Ele faz basicamente isso. Mas eu vou dar um Ctrl Z assim, porque, pelo amor de Deus, ficou totalmente desorganizado. Tem outros aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Tem outra forma aqui também. Ó, tem o copy, rename, que a gente dá um space para renomear o node. Select all, Ctrl A, duplicate, Ctrl D. Então, se a gente clicar espaço aqui, a gente vai renomear o node. Mas o hack set aqui vai ser sobre os settings dos nodes, tá? Não só do HTTP. A gente tem esse settings, tá? Do próprio node. Always output data, a gente deixa ativado isso geralmente quando a gente verifica se tem um lead no banco de dados, porque ele precisa retornar mesmo que esteja vazio, tá? Então é importante esse always output data para essas situações. Execute once, né? Como eles sempre estão explicando o que cada função faz aqui nesse ponto de interrogação. Se ativo, né? O Node vai executar apenas uma vez, só com os dados do primeiro item que recebeu. Retry on fail, tá? Vai tentar de novo se der erro ali. Às vezes a Evolution dá um internal server erro 500. Então a gente consegue colocar o máximo de tentativas e o wait between tries em milissegundos. Aqui no caso seria 3 tentativas a cada 1 segundo. Eu posso deixar 3 tentativas a cada 10 segundos. E tem aqui notes, tá? Que a gente pode deixar notas. Eu nunca utilizei, mas a gente pode utilizar stick notes para documentar. E um on error, pessoal, que é caso dê um erro, continue, a gente pode continuar. Aí vai gerar um output ali com código HTTP 400, né? Porque você está aceitando um erro. Ou a gente pode usar o continue using error output. Se der error, ele vai seguir um caminho ali diferente, tá, pessoal? Isso aí pode ser útil a alguma hora, algum workflow seu pode precisar disso. Isso não só para o Node HTTP, pessoal. Isso serve também para outros tipos de nodes, tá? Aqui, ó, tem o always, output data, execute once, retry on fail e on error, tá? Isso aqui é bastante interessante, tá? Vocês utilizarem alguma vez, se precisar. Um outro hack é o que? O Woman in the Loop, tá? A gente clica tab aqui, tem o Woman in the Loop. Que é muito interessante, pessoal. Se a gente mandar aqui um Woman in the Loop, só tem esses modes, tá? Padrão com Woman in the Loop. Telegram, Slack, Gmail, Google Chat, Microsoft Outlook, Teams, e-mails, via SMTP e Discord. O que acontece aqui, pessoal? Ele vai mandar uma mensagem, por exemplo, um e-mail, uma mensagem no Telegram. Vai mandar um e-mail, uma mensagem no Telegram com um botão ali de aprovar. E a gente consegue verificar aqui, ó. Tipo de aprovação, approve only ou aprovar e desaprovar. Vai chegar ali no seu e-mail um botão de aprovar ou não aprovado. E dependendo da resposta, você pode tratar isso de diferentes formas. Isso é muito interessante quando você quer que alguma informação sua, você que defina isso, tá, pessoal? Então você pode usar ali o Telegram e o Gmail para isso.
ou até o SMTP, que eu acho mais interessante para a questão de e-mail. E para você ali aprovar, se aprovar ele segue um caminho, se não aprovar, segue outro caminho, por exemplo. Isso serviria muito para posts, né, de automatizar posts no Instagram, de post de uma única imagem. Você vê a imagem, manda a imagem ali para você no e-mail e você aprova ou não aprova, né? Send wait, ele vai ficar aqui no modo wait até você responder, tá? Uma função interessante, tanto no pro Gmail, pronto pro Telegram, tem uma questão aqui, ó, que é o Options, Append N8N Attribution. Ele vai chegar uma mensagem que fala ali, ah, essa mensagem foi enviada pelo N8N. Alguma mensagem desse tipo. Geralmente ela vem padrão, é só a gente desativar isso, tá? Tanto pro Telegram, tanto pro Gmail, ó. A gente deixa isso desativado, tá? Caso você utilize. Eu vou verificar aqui no WhatsApp Business Cloud. Acredito que não tenha. Nele não tem. Mas nesses nodes como o Telegram e o Gmail, e acredito que o Discord, eles têm esse Append N2N Attribution. Vamos aqui para o Hack 9, renomear os nodes, pessoal, para a gente documentar e facilitar o entendimento do que cada node faz. A gente às vezes abre um workflow gigante, já vejo gente aí fazendo um workflow gigante e não nomeia os nodes, não até nem modulariza, né? Divide esse fluxo em outros fluxos, deixa tudo no outro fluxo. Quando você abre, você não entende nada, os nomes dos nodes, tudo não dá para entender muita coisa. Então é muito essencial você, para você mesmo se guiar quando precisar. O mock data, pessoal, é uma coisa muito interessante. Você pode utilizar ele quando você estiver desenvolvendo ali uma IA para o WhatsApp. O que a gente faz, pessoal? A gente pega, por exemplo, um JSON aqui do da Evolution ou de algum outro app, do Telegram. A gente pega um JSON e cola aqui, ó. Vou mostrar isso aqui para vocês. Vou colar um JSON aqui. Que, por exemplo, pessoal, a gente pode copiar um JSON de um outro webhook e salvar nesse mock data. E a gente desenvolver o fluxo a partir das informações que estão aqui. Então isso aqui é muito útil para a gente fazer desenvolvimento aqui de workflow. E agora um hackzinho, tá, pessoal? Não sei se vocês sabem, quando a gente clica aqui em Settings no N8N, a gente abre essa página aqui, os Agent Plane. Nela que vai estar aqui, ó, para a gente pegar uma key de ativação. E nessa key de ativação, vocês conseguem ali fazer duas funcionalidades muito interessantes. Você vai receber essa chave pelo seu e-mail, você vem e coloca ela aqui, muito fácil e simples de ser ativada. A gente vai vir aqui, ó, por exemplo, em Executions, e a gente vai poder aqui dar um copy to editor. Isso aqui é muito interessante para a gente verificar todo como as informações passaram pelos nodes e a gente conseguir corrigir ali prováveis erros ou fazer otimizações com aquelas informações daquela execução. Quando der erro, ele vai dar um que em vez de copy to editor vai ser o debug em editor para a gente fazer o debug do erro e a gente pode, quando a gente dá esse copy ou debug em editor, ele sempre pina o trigger. Então se a gente der um execute workflow, ele vai executar a partir das informações que estão fixadas. Então isso aqui facilita muito o nosso desenvolvimento de fluxos, tá? Outro hackzinho que é muito interessante, eu acho que é o mais interessante, quando seu workflow der um erro, você lembra que eu falei das execuções aqui, ó, settings do workflow, erro workflow, ó, é um segundo workflow que vai rodar se esse workflow aqui que a gente tá vai se falhar, né? Aí ele fala aqui, ó, o segundo workflow precisa ter um error trigger node. O que a gente faz aqui, pessoal? Um error trigger node, ele é basicamente, ele vai... Eu vou testar ele aqui para vocês verem como funciona. Esse error node, ele vai retornar aqui a execução, tá? O ID, a URL, o retry off, o error, a mensagem de erro, o node que deu erro, o modo, né, se é manual ou produção, e o workflow em si, né, qual workflow deu erro. Isso é muito interessante porque você pode avisar você mesmo no WhatsApp.
você pode avisar você mesmo no WhatsApp quando o seu workflow der erro, tá? Você não vai ver quando você abrir o N8N. Quando der um erro, você pode ser notificado. Outro hackzinho aqui de expressões, pessoal. A gente consegue fazer muita coisa com expressão. Literalmente vocês podem explorar bastante coisa, porque a gente consegue brincar bastante, tá? Com expressões. A gente vê aqui, ó, pela quantidade de coisas que tem, tá? From AI a gente usa muito nos nodes de AI para IA preencher. A gente pode, por exemplo, um item, pegar um JSON aqui, por exemplo, de exemplo, que ele vai dar indefinido porque não tem um node conectado. Deixa eu colocar um. Deixa eu pegar esse node aqui, ó, que tem as informações da Evolution. Que ele já puxa, ó, as informações e a gente pode tratar. A gente pode tratar. A gente pode querer captar só o DDD. Então, como que a gente capta o DDD, né, desse número? No caso do número que chegou aqui no nosso Evolution. Para fazer isso é muito simples. Por exemplo, a gente pode usar o slice. Porque aqui, ó, se a gente ver aqui, ó, o slice é um start end, né? A gente vai extrair um fragmento da string e dada a posição dela. É mais para uso avançado de extração. Então a gente coloca aqui, geralmente 2 e 4. A gente extrai aqui o DDD, caso o número seja do Brasil, por exemplo. A gente pode usar o replace all, como eu mostrei ali anteriormente. A gente pode fazer muitas coisas aqui, ó. A gente consegue, dependendo da situação que você tiver aí, você consegue utilizar bastante coisa. Trim também é bastante interessante. Com expressões, pessoal, você consegue fazer até em expressões coisas que você faria no Node Code. Então acho que vale a pena vocês explorarem o uso de expressão. Aqui os Community Nodes, pessoal, facilitar nossas aquisições. Para instalar um Community Node é muito fácil, tá? Não tem problema nenhum. É só você vir aqui, ó. Você vai clicar aqui em Settings, aqui embaixo, Community Nodes, e aqui, se você consegue instalar todos os Community Nodes, e aqui clicando em Install, aqui você dá um Browse, você vai abrir uma tela que tem vários Community Nodes aqui do N8N para você utilizar. E aí é só colocar o nome dele para você fazer a instalação do seu Node no N8N. O Community Node ele vai facilitar, tá? Mas às vezes pode dar algum problema se não for bem feito. E o último hackzinho, tá? É o Sub Workflows, para a gente modularizar o nosso fluxo e não deixar tudo num fluxo só. Por exemplo, a gente pode deixar aqui fazer uma IA chamar um workflow do N8N. A gente colocaria um trigger nela, né? Há duas formas a gente chamar um workflow para executar um workflow, seja pelo node execute workflow ou um agente de IA executando um workflow. É muito útil, né, quando você vai fazer algo mais complexo, uma tool, né, que você precisa de mais precisão, de mais eficácia ali na execução, que não pode ter erro. É melhor chamar ali um workflow do N8N do que você chamar um node de tool. Ou execute workflow, tá, pessoal? A gente pode modularizar o nosso workflow e tornar ele menor, colocando ali cada etapa do nosso workflow para ser um sub-workflow. Então, o tratamento seria um workflow, um sub-workflow, enviar mensagem seria um sub-workflow, agente de IA seria um sub-workflow, e a gente deixaria ali tudo essa modularização. Isso aí facilita muito a gente analisar erros, tá? Porque a gente consegue ver em qual parte do processo que teve erros e a gente vai receber isso pelo erro trigger. Então é muito interessante a gente usar esse hack do sub-workflows, tá? Esses 15 hacks eu queria ter descoberto quando eu iniciei no mundo das automações aqui no N8N, principalmente o Pin Data, porque a gente precisa evitar ali requisições a sistemas ou a LLMs, esse da credencial e o erro trigger sobre workflow são os hackzinhos mais interessantes, mas todos aqui vão te ajudar alguma hora, tá? Se
você gostou do vídeo, deixa um like. Para todos os templates dos vídeos gravados no canal, acesse o grupo no WhatsApp. O link do grupo do canal está na descrição, tá? É só acessar o Linktree, você entrar no grupo do nosso canal. E para mais vídeos é só se inscrever. Vídeos sobre N8N, agentes de IA no N8N, automações de atendimento para o WhatsApp, muito mais relacionado ao mundo de IA e de automações. Falou?